Tânia, bem-vinda, obrigado pela disponibilidade de mais uma vez estar aqui com a gente. E, por favor, a aula é tua. Tá. E aí, pessoal, tudo bem? Todos tranquilo? Acredito que sim, né? Quase terminando, né? Ufa! Vamos lá. Eu tenho mais umas coisinhas para mostrar aqui para vocês, né? Assim, deixei a cereja do bolo para o final. E agora a gente vai se esbaldar no meio do bolo, né? Tô brincando. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui. Qualquer dúvida, me interrompam a hora que vocês quiserem, tá? Porque estão vários assuntos juntos e eu vou tentar fazer uma geral, tá? Uma geral. Esse material que eu vou mostrar aqui para você veio de... Eu juntei vários materiais que eu tinha aqui em casa, de vários trabalhos, tanto na engenharia química como na engenharia sanitária. A gente teve muita estatística, muita. E eu não sei até que ponto toda essa informação é relevante para vocês, né? Então, eu peguei só algumas coisas gerais, vocês têm as citações, as referências, vocês podem dar uma olhada nas referências lá também. E, se for necessário, né, de repente, em algum artigo, alguma coisa que a gente nem falou sobre esse assunto, o que será isso? Talvez eu conheça, mas isso não é uma coisa garantida, né? Mas, pelo menos, a gente sabe aonde procurar. Isso é importante, né? Então, vamos lá. A gente vai continuar vendo essa estatística de inferência, tá? Ou seja, a partir de dados experimentais, eu quero tirar conclusões. Como é que eu posso fazer isso, tá? Uma coisa importante que eu não falei... no encontro passado, a gente comentou sobre os 4 testes possíveis, né? Os testes de estatístico, de hipótese. E agora eu trouxe para vocês, eu não sei se até que ponto é relevante, mas para mim foi muito importante saber essa parte, como é que eu monto o meu experimento. Eu não sei se algum de vocês, não sei, me ajuda aí, Douglas, não sei se algum de vocês vai ter um experimento prático, mas eu sei que, claro, provavelmente vocês devem estar com uma boa orientação aí, né, o professor orientando, mas às vezes a gente fica na dúvida, será que eu estou fazendo a montagem do meu experimento certo? Então, eu vou apresentar para vocês alguns desenhos genéricos, tá? Por favor, é tudo genérico, porque a gente não tem como aprofundar em pouco tempo, né? Alguns desenhos comuns, né, ou mais tradicionais de montagem de experimento, tá? O primeiro deles, que certamente vai aparecer nos artigos, essa sigla, aqui está em português, né, mas tem o correspondente em inglês. Essa sigla, quando aparece num artigo, ela já diz como estão as amostras, como foram organizadas, como foram desenhadas a disposição dessas amostras. Então, é muito importante, tá? São essas palavrinhas-chave que vão aparecer nos artigos que ajudam você ou seguir a mesma linha, ou se vocês vão fazer uma coisa completamente nova, vocês têm essas opções de escolher, ou se vocês vão seguir a mesma linha, vocês sabem do que se trata, tá? Então, o primeiro deles é o desenho completamente aleatório. Ele é um tratamento, assim, onde você distribui de forma de nenhum critério, né, nenhum pré-requisito, digamos assim, e você faz as repetições como você quer, tá? Então, é um desenho, assim, muito aleatório, depende muito do experimento, e você tem aqui a tua observação. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. A tua observação, certo? Então, essa forma de escrever aqui IJ, o I, ele vai te dizer que tratamento você está fazendo. E o J vai dizer qual é a repetição. Qual é a repetição do teu tratamento? Então, assim, uma coisa assim, bota aleatório nisso, né? Você vai definindo assim, como é que eu posso fazer essa aleatoriedade? Existem várias formas de fazer aleatoriedade. O próprio Excel tem um comandinho lá que te gera números aleatórios. Aí, digamos assim, tem uma tabela com um monte de números gerados aleatoriamente pelo Excel. Aí você resolve seguir a ordem que está na diagonal. Por quê? Porque eu escolhi a diagonal.
Então, os números que aparecem na diagonal são os números da posição da onde você vai botar os experimentos. Então, essa parte aleatória dá para falar a noite inteira, mas, enfim. Então, aqui, por exemplo, você pode, tratamentos, né? Aqui eu coloquei um exemplo, você tem 4 tratamentos e você repete aleatoriamente essas informações, tá? Então, por exemplo, aqui do ladinho tem um quadro. Então, você tem, digamos assim, você quer 3 repetições para cada 3 ou 4, tu não sabe, são repetições aleatórias, porque todo o processo é aleatório, né? Então, observem que aqui eu tenho T1, tenho 4 tratamentos T1, eu tenho 1, 2, T2, eu tenho 3, T3, porque aleatoriamente coube essa posição nesse lugar. Um exemplo de montagem disso aqui, por exemplo, digamos que isso aí seja um pacote com as amostras, tá? E aí você não sabe qual tratamento você vai aplicar em cada amostra. Então, você, por exemplo, neste caso ali, divide em 12, né? E aí você pega um dado. É bem assim, aleatório aí. Pega um dado e joga o dado. Que número caiu? 1. Então tá, essa primeira amostra vai ser tratamento 1. Aí tu pega e joga de novo. Essa segunda amostra vai ser tratamento, sei lá, 4. E assim vai, tá? Então, são repetições aleatórias. Então, não tem muito o que discutir sobre isso aqui. E ele tem um modelo estatístico para isso. Quando você faz um desenho completamente aleatório, independente do programa, do programa computacional que você usa, ele precisa de um modelo estatístico, tá? Então, aqui, esse modelo aqui é o modelo aditivo linear. É o que eu não conheço outro, tá? Eu sempre usei esses. Então, eu não saberia, não teria conhecimento suficiente para dizer se existem outros diferentes, porque eu só usei as adaptações desse, né? Então, aqui você tem a tua observação, né? Aqui é a tua observação, o teu dado experimental, e aqui, então, você tem essa primeira parte aqui, ela representa o efeito da média. Então, todos os efeitos da média vão ser agrupados aqui nesse modelo. Aqui seriam os efeitos do tratamento. E aqui seriam os efeitos, do caso assim, do erro experimental. Então, você tem que dizer para o teu programa, quando tu vai começar qualquer análise estatística, tu tem que dizer para o teu programa o que ele tem que fazer. Então, se o desenho é aleatório, tu vai estudar só qual é o efeito da média, digamos assim, dessa variável que você está estudando, qual é o efeito do tratamento nessa variável que você está estudando e qual é o efeito do erro experimental. Então, isso aqui, essa equação é aquela que a gente informa ao computador para que ele processe os dados que você vai inserir dessa forma, tá? Então, ele interpreta desse jeito. Então, eu trouxe aqui aquele exemplo do encontro passado, né? Eu só dei uma arrumadinha nele aí, ó. Vai ser avaliado o efeito de 3 temperaturas de pasteurização na concentração de vitamina C do suco de laranja após 3 segundos. Sei lá, chutei um teste aqui, tá? Então, o que você tem? Que as repetições. Você vai fazer quantas repetições? Isso aqui já comentamos, né, no encontro passado. Você vai fazer quantas repetições você achar que é capaz. Se é excelente, né, se é um profissional de primeira de laboratório, 3 repetições tá bom. Se ainda é inseguro, 5, 7, como a gente comentou. Então, aqui, essa medida aqui, Y11, representa o quê? A informação, a medida, né, a mensuração dessa propriedade aqui, concentração da vitamina C, para esta temperatura, na primeira repetição. Conseguiu entender? Então, a tua tabela, ela fica toda organizada. Isso é muito importante no tratamento de dados, tá? Você tem que saber organizar bem toda essa informação. Então, essa aqui do lado seria, então, essa medida aqui seria o segundo tratamento, a segunda temperatura que está estudando, e a primeira repetição desse experimento nessa temperatura, neste tratamento. Certo? E dali vai
total, média, desvio padrão, e aí vai embora, tá? Neste caso aqui, você também cria a hipótese, né? Você testa a hipótese no diagrama completamente aleatorizado, né? A hipótese inicial é que todas as médias são iguais. A média que você tira para essa temperatura, para essa temperatura, para essa temperatura, são iguais? A tua hipótese vai responder. E se ao menos uma média for diferente, essa tua hipótese vai responder. De que jeito? Da mesma forma que vocês estudaram na semana passada, o teste T, o teste F, o Q quadrado. Isso vai depender daquelas características que a gente viu na semana passada. Tudo bem? Feito isso, quando você vai fazer a análise da variância, tipo, você vai estudar como é que essas informações aqui embaixo, ó, estão se comportando. Normalmente, né, eu conheço três programas, eles te dão essa informação. Eles te dão um quadrado, assim, com as informações, tá? No caso do DCA, esse quadro da nova aqui é completamente aleatório. Então, ele vai te dar a fonte de variação, como a gente fez lá naquele modelo. Quais são as fontes de variação? A variação na média, no tratamento e no erro. Não é isso? Então, aqui no quadro da nova, vai aparecer aqui, ó, o tratamento e o erro. Certo? Então, toda essa informação aqui no ANOVA vai ficar, né? Eu estou poupando vocês de todas essas fórmulas, porque tudo isso aqui é calculável à mão. A gente não precisa fazer isso, né? Quando você escolhe o teu programa, ele já te dá esse quadro, certo? Então, qual é a tua função? Em muitos trabalhos, muitos artigos, aparece este quadro. E aí tu tem que pensar, o que esse quadro está me dizendo? Bom, então, aqui já vai ficar o que está variando aqui, certo? Tu está estudando a média, né? Tu está estudando como que está a média desse tratamento, né? Tu está estudando o tratamento e o erro. E aqui tem todas as informações, a soma dos quadrados, o quadrado médio, assim por diante. E o mais interessante é esse valor aqui, tá? Ele sempre vai aparecer aqui no final. Alguns programas usam direto esse fator folder, né? Folder F, esse fator aí. Esse fator FC significa esse fator. Vou chamar só de fator, né? Deixa eu parar aqui. O fator calculado. Certo? Então, os teus dados, todas as tuas informações foram jogadas aqui dentro, né, foram tratadas, tá, segundo aquele modelo linear aditivo, e aqui no final ele vai te dar um número, esse FC. Esse F calculado é esse que você vai comparar, é ele que você vai usar para comparar com os valores críticos de um dos quatro testes que a gente viu na aula passada. Tem as tabelas, né, com os valores críticos, aqueles valores aonde você rejeita ou você aceita, certo? Então, é nesse momento, com esse valor aqui, que você vai testar a tua hipótese, certo? Então, de repente, se você tiver uma coisa assim, né, e aqui seria o teu valor crítico, o valor crítico aqui, está testando bilateral, tal, e você achou esse FC aqui. Bom, então, esse número que tiver aqui é o número que vai dizer, você aceita HO? Você rejeita HO? As médias são iguais, as médias não são iguais. Então, esse aqui é a parte mais importante da tabela, tá? Para isso, para saber se é FC que aparece aqui ou não, tu tem que conhecer muito bem o pacote estatístico que tu vai trabalhar, tá? Eu trabalhei muito tempo com o SAS, tá? O SAS, ele dá o valor em termos de P, que é aquele valor que eu mostrei no material passado, né? Por que eu estava com valor em P? Porque é o valor que eu estava acostumada a trabalhar. Mas alguns pacotes fornecem o F de C direto ali. Que diferença faz? Sei lá, eu não vejo muita diferença, é só tu prestar atenção. Prestar atenção que esse FC e esse P podem ser diferentes, dependendo da abordagem, tá? Enfim, só queria chamar a atenção aqui. Tudo bem? Esse é o completamente aleatório.
Tem um segundo. Usar o SPSS é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu sabe que eu nunca usei o SPSS? Eu usei no mestrado, é a mesma coisa. Ótimo, melhor ainda. Ele mostra o FC, ele mostra o P ou o FC? Ele mostra o P. O P. Eu Então, acho que tu pode configurar para mostrar outros dados, né? Mas o que eu pegava sempre era o p-value. pois é. É por isso que eu digo, né? Eu estou falando genericamente, porque depende muito de qual programa tu vai trabalhar, né? Mas, a princípio, tem que olhar aqui, ó. O último quadradinho aqui, certo? Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. A gente vai aprendendo, né? Vamos lá. Um segundo diagrama de bloco, bem legal, é um desenho experimental, perdão. É um desenho de bloco completo aleatório, ou DBCA, tá? Quando que eu uso isso? Quando o meu material experimental não é homogêneo. E ela tem uma heterogeneidade devido a uma fonte que é possível ser bloqueada. Deixa eu pensar alguns exemplos. Por exemplo, você está... Estou tentando puxar para a área de vocês de materiais. Você quer fazer uma análise do material fundido. E você tem três siderúrgicas que trabalham com esse material. Uma no Rio Grande do Sul, uma em Minas Gerais e a outra no Rio. São materiais, teoricamente, têm a mesma composição, segundo o teu objetivo, mas elas têm processos assim, que podem não dar homogeneidade. Então, o que tu pode fazer? Mesmo que esteja o mesmo material, mas tu tem esse fator, que é o local de fabricação. Então, esse local de fabricação, tu pode bloquear. Ele pode não ser a tua variável, desde que você faça o quê? Que você separe muito bem essa amostra, né? Essas amostragens, tá? Um outro exemplo, por exemplo, está testando, sei lá. Fica tão difícil a gente pensar em exemplo genérico. Pega assim, está analisando o teor de amido do pinhão. Está analisando o teor de amido do pinhão. Amido é tudo igual? Não. Mas eu tenho amido no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, amido, o pinhão. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eles têm condições climáticas diferentes. Mas eu vou analisar a temperatura de cada um. Não, eu posso simplesmente separar as amostras do Rio Grande do Sul, as amostras de Santa Catarina, as amostras do Paraná, e eu bloqueio essa não homogeneidade através dessa separação. Então, como é que faço? Eu coloquei um diagraminha ali, dá trabalho fazer essas coisas no PPT, né? Um monte de informação, assim, um monte de heterogêneo. Então, o que eu posso fazer? Eu vou separar um bloco, eu vou aplicar todos os tratamentos dentro do bloco. Digamos que eu quero fazer 3 tratamentos. Como a amostra tem diferente procedência, vou usar o exemplo do aço siderúrgica, então eu vou agrupar, eu vou pegar as amostras que são da mesma procedência e vou criar um bloco 1 e vou aplicar os 3 tratamentos nele. Aí eu vou pegar uma outra amostra que tenha uma determinada particularidade, no caso ali a origem, né, a procedência da amostra, da siderúrgica, eu vou aplicar os 3 tratamentos e vou fazer um bloco. E aí eu vou pegar as outras 3 e passar para cá. Certo? Então, eu consigo bloquear aquela heterogeneidade devido à procedência diferente. A gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente monta essas coisas. Esse aqui, desenho de bloco completo aleatório, é porque todos os 3 tratamentos, no caso aqui, hipoteticamente, os 3 tratamentos que eu estou estudando, eu aplico em todos os blocos. Isso é chamado bloco completo. Mas eu posso ter casos, por exemplo, onde, digamos assim, nesse bloco, eu não vou aplicar esse aqui. Pode acontecer. Não sei porquê, mas pode acontecer. Mas aí ele não é mais DBCA, ele passa a ser desenho de bloco incompleto aleatório. Certo? Porque este bloco aqui não vai ter este tratamento.
Então, tem que dar uma pensadinha, né? Então, na hora de ler o artigo, tem que ler muito bem. Foi bloqueado? O que foi bloqueado? De que forma foi bloqueado? Tá? Então, dentro desses blocos aqui, eu posso ter vários estudos, tá? Eu posso estudar as variações no bloco e eu posso estudar as variações entre os blocos, certo? São duas variações que eu posso trabalhar ali. No bloco, é tranquilo, porque aqui se transforma num, digamos assim, eu aplico os 3 nas repetições e transforma numa unidade independente, digamos assim, tá? Então, quais são os tratamentos? Para esse hipotético, 3 tratamentos, né? Eu posso ter o tratamento 1 no bloco 1, menos o tratamento 2 no bloco 2. O que eu estou estudando aqui? As diferenças devido ao tratamento, porque aqui é o tratamento 1 e aqui é o tratamento 2, em blocos diferentes. Certo? Isso é possível. Tá? Então, aqui aparece o tratamento 1 no bloco, né? O tratamento 1 no bloco 1, o tratamento 2 no bloco 2. Ok? Pode ser repetições, aí tem que organizar melhor. Mas eu também posso estudar o quê? O tratamento 1 no bloco 1 e o tratamento 2 no bloco 1, que é aquilo que eu falei, né? Diferença devido ao tratamento no bloco. Certo? Então, essas particularidades ali a gente vai, depende muito do que você quer estudar. E aqui o modelo estatístico é muito parecido com aquele anterior, do aleatório, só que aqui, apareceu mais um termo. Então, esse modelo estatístico, ele vai incorporar o que no modelo dele? O efeito do bloco. Certo? Então, o efeito dessa separação do bloco é incorporada no modelo. E de que forma que o programa vê isso? Aqui. No ANOVA, então, aqui para o DBCA, aparece o efeito do tratamento, T1, T2, T3, né? O efeito dos blocos, no caso aqui tinha 3 blocos, e o efeito do erro experimental. Ele vai te dar 2 respostas. Então, aqui tu trabalha com 2 hipóteses, certo? Então, tu tem que construir a hipótese em relação ao tratamento e a hipótese em relação ao bloco. No nosso caso, é a origem da amostra. A origem da amostra é um fator relevante na média? Aqui vai te dizer. Se der um fator, se ele está na área da rejeição, ou seja, as médias são diferentes, então significa o quê? Que a origem da peça é um fator significativo para o teu projeto, para o teu trabalho, certo? Então, esse bloco aqui, essa informação que você vai estudar, ela tem que estar muito bem construída, porque depois tu sabe o que fazer com essa medida aqui. Tu sabe que essa aqui, tu está testando, sim, as médias são iguais, ou as médias são diferentes, ou há pelo menos uma diferente. Bom, se há uma diferente, aí começa, né? Aí vem toda a discussão do teu projeto, baseado nisso. Então, se você monta direitinho, a tua conclusão está ali pronta, é só pegar e escrever, certo? Então, vale mais a pena tu te aprofundar, estudar mais, como é que eu vou distribuir, quais são as variáveis que eu tenho que estudar, o que está influenciando, vou criar um bloco, eu vou tirar essa heterogeneidade, é muito mais fácil tu fazer isso antes do que depois, quando tu fez toda aquela montoeira de análise, mas por que eu não separei aquelas amostras, agora como é que eu vou estudar? Certo? Muito importante isso. Tudo bem até aqui? Acredito que sim. Mais um pouquinho. E, por fim, eu só trouxe 3, tá? São os mais comuns. O desenho quadrado latino, tá? Então, o DQL. Esse aqui eu acho que é um dos mais comum também. Bom, todos são comuns, né? Depende muito da área que a gente trabalha. Então, o material é não homogêneo, dá para olhar figurinhas ali, né? Tem tudo que é tipo, mas ela tem 2 fontes de variabilidade que podem ser controladas. Então, o quadrado latino, ele te permite um duplo bloqueio. Tu bloqueia na linha e tu bloqueia na coluna. Tá, mas quem é linha, quem é coluna? Tu que vai decidir, né? E depois, cada tratamento é distribuído aleatoriamente, de modo que ele só apareça uma vez em cada linha ou em cada fila.
Então, aqui nesse exemplo colorido, né? Então, como seria esse duplo bloco? Então, aqui tenho 3, são 12 amostras, né? 12 possibilidades aqui. Então, o meu primeiro bloco, eu percebi que tem triângulo, tem circunferência, tem estrela. Então, na fila, eu vou blocar a forma. Eu vou botar todas as formas ali na fila. Então, eu bloco isso. E eu percebo também que eu tenho cores diferentes, no caso aqui. Então, eu vou bloquear a cor na coluna. Entendeu? Então, eu posso pegar 2 variáveis controláveis, né? E fazer esse bloqueio aí. Ok? E aí, assim, eu construo a minha, digamos assim, o meu desenho, no caso. Tá? E aí, cada uma dessas bolinhas, desses triângulos, é uma informação. É uma informação que você está coletando, ok? E aí, então, como é que fica? Né? As colunas e as linhas e as colunas dá um modelo muito rígido, porque tu não pode repetir o tratamento, tá? Então, aqui, digamos assim, você tem 3, aqui eu usei 3, usei 4, desculpa, era para ser igual, então ficou 4 círculos e 3. Acho que gostei de ficar desenhando bolinha aqui, por isso que me exagerei, mas aqui, na hora que eu passei para cá, eu esqueci de botar mais uma coluna. Enfim, tá? Então, aquela amostra que está aqui, no caso, né, a bola verde, né, esverdeada. Então, essa amostra que está aqui, ela vai sofrer ela vai passar por este tratamento. Que tratamento é esse? Não sei. Certo? E aqui eu tenho, no caso aqui eu escolhi 3 tratamentos, né, 3 tratamentos, o R3. Então, essa amostra vai ter esse tratamento, essa outra amostra vai ter esse aqui, essa aí. No caso aqui, do lado aqui, eu não posso mais botar T1 aqui, porque não pode ter repetição na linha, porque eu estou bloqueando, né? Então, aqui vai ter que ser um T2. Aqui vai ter que ter um tratamento 2 ou 3. Se aqui for 2, aqui, digamos aqui pode ser 1, é como o Sudoku, né? Esse aqui, ó. Aqui pode ser 1, mas aqui pode ser 3? Não pode. Então, aqui tem que ser o 3. E aqui tem que ser o 1. Não sei se vocês estão entendendo. Porque tanto na linha como na coluna, eu não posso repetir. Ele é muito rígido. Então, aqui sobrou o T3, aqui é o T1, tratamento 1, e aqui sobrou o tratamento 2. Isso aqui você faz antes. E aí, então, as amostras que estão nesses espaços assim que você já definiu, que você já bloqueou, você aplica esses tratamentos. Ok? Não pode repetir. Por isso que ele é um pouquinho meio duro. Mas é muito usado, tá? O modelo dele, agora, é um pouquinho diferente daquele, porque entrou aqui um novo parâmetro. Então, primeiro, você tinha o da primeira blocagem, e você vai ter um novo parâmetro da segunda blocagem. Vai ter uma interação ali, nesse modelo, tá? Como fica o teu ANOVA? Assim. Então, quanto mais tratamento, quanto mais complexo o teu modelo experimental, a ANOVA vai ficando gigantesca, tá? Então, neste caso aqui, você tem 13 hipóteses. 13, aqui vai ter uma hipótese 0, uma hipótese alternativa, aqui vai ter outra, aqui vai ter outra. Certo? Aí tem que estudar, né? O que está estudando? A média? Bom, então a média aqui está dizendo que a média é 0, ou que pelo menos uma é diferente de 0. Aí você faz isso aqui, você pega esse F crítico, vê qual é o modelo que tu vai estudar, ou o T, ou o Q quadrado, ou o F, e faz, digamos assim, se fosse modelo tradicional, a mesma coisa, certo? Estabelece a significância, né? 5%, 1%, esse valor aqui é o valor calculado, você posiciona ele conforme os valores aqui e vai testando cada uma dessas hipóteses. Cada uma delas vai gerar uma parte do teu trabalho. Certo? Então, tu vai estudar como está variando o tratamento, no caso ali eram 3 tratamentos, né, R3,
Então, aqui eu tenho, no caso aqui, eu tinha 3 tratamentos aqui, eu tinha 3 linhas e 3 colunas. Então, eu vou ter 3 linhas e 3 colunas. Então, todas as informações aqui nos quadrados, né, a soma dos quadrados, é termo a termo. A soma dos quadrados de cada valor observado, né, valor assim, experimental. E aqui também tem a parte do erro, e aí você tem essas informações aqui que você vai comparar, e cada uma delas vai te dar uma resposta para a hipótese. Tudo bem até aqui? É difícil? Eu acho que o mais difícil é pensar o projeto. Isso aqui, ele vem pronto, né? Depois eu posso até mostrar ali, bem meio genérico no Excel, ele vem pronto. Daí tu tem que saber interpretar. Se tu montou direitinho, a tua resposta está pronta. Tá? Bom, até aqui tudo bem? Então, são as 3 possibilidades de desenho e a análise da variância. O ANOVA aparece em todos. A análise da variância, ela aparece em todos os tratamentos. Não é porque tu vai usar o teste Q quadrado que não tem ANOVA. Não, a ANOVA aparece para todo. Tá? Aqui, eu queria comentar um pouquinho do teste de Duncan, tá? Ele tem uma metodologia bem rápida, eu até insisti em botar fórmulas aqui, mas depois me arrependi profundamente, né? Mas, enfim, é a mesma coisa. O que é um teste? Tu vai ter uma hipótese nula e uma hipótese alternativa, e você vai testar ela. De que forma? Bom, eu preciso ter um número ali para testar, né? Então, você estabelece o nível de significância. Cada um desses testes tem uma tabela específica. Tem uma tabela específica. Se você olhar aqui, parece que é tudo igual, né? Mas as informações de cada uma dessas tabelas são diferentes. Se você procurar sei lá, qualquer livro de estatística, mais assim, não a básica, né? Uma estatística mais profunda, você vai achar todas essas tabelas nos anexos. Tá? E aí depende, então, se você for usar o teste do Duncan, você tem que pensar, né? Assim, tá, quando que eu uso esse teste? Para que serve? Eu só vou tirar a gata, me dê só um minutinho. Então, enquanto a Tânia tira a gata ali, faço a mesma chamada que fiz na semana passada, tá? Muitas vezes a gente entra com o artigo, submete ele, e o revisor vai pedir, olha, como é que está a tua análise estatística, né? Se vocês não entendem isso aqui, é bem provável que a ciência do artigo seja boa e ele seja recusado. Então, tomem cuidado, porque é o tipo de conhecimento que a gente tem que guardar lá na nossa caixinha de ferramentas essenciais, tá? Então, já vou parar aqui de falar. Não, eu estava ocupando. Não, mas vai assustar também, né? Onde é que eu botei a caneta? Tá aqui. Esse teste de Duncan, só para pegar o bonde agora, que eu estava falando assim, tá? Esse teste de Duncan, ele tem a mesma função do teste do que os outros testes, tá? Cada um deles teria que pesquisar melhor se ele serve para aquilo que você está estudando. Quem sou eu para dizer aonde usar esses testes? Sério. A gente fica assim até pensando, mas que teste que eu vou aplicar? Eu posso até dar uma ideia, assim, né? Esse aqui eu sempre usei, mas como eu vou te dizer, ele é menos rigoroso que o Tukey, tá? Já vou comentar um pouquinho. Então, esse teste aqui, ele é um teste, assim, mais, como te diz, mais genérico. Se você quer ter mais certeza, mais confiança na resposta, faça de Tukey, que é a mesma ideia, né? E aí, se ele der diferente, é porque realmente, tá? Mas aí, aonde usa um, aonde usa o outro? Usa os dois, pronto. Não, tô brincando. É difícil responder uma pergunta dessa, porque eu não vou saber diferenciar esses dois, assim, no experimento de vocês. Não sei, tá? Só continuando aqui. Então, você estabelece o nível de significância. Você tem esse aqui, a amplitude de significância específica dele, que tem a tabela específica dele.
Você calcula o desvio padrão das médias, então aqui tem umas formas, né, de calcular o desvio padrão, tá? Então, você tem esse primeiro NJ, que é o número de experimentos, né, de um dos tratamentos, e esse aqui, no experimento de um outro tratamento, tá? Então, você consegue comparar os dois. No DBCA, no bloco, né, esse N é o número B, que é o número de bloco. E no quadrado latino, esse N é o número de, vamos voltar aqui, ó, o que é o R? Número de tratamentos. Tá? Então, vai depender muito de como tu faz o bloco para ver qual é o N que você usa ali, que é o número do teu experimento. Quantas observações tu vai fazer, né? O que tu vai estudar? Então, tem que tomar muito cuidado aí também. Aí depois você faz o quê? Deixa eu pegar o bonde aqui. Então, você cria a tua hipótese, estabelece o nível de significância, faz os cálculos, tá? Mas esses cálculos o programa te dá, tá? Ele te dá. Aí depois você calcula os valores de amplitude limite dessa significância do Duncan, ou seja, esse ALSD, ele depende do AISD, esse aqui, ó. Isso aqui é da tabela que eu acabei de comentar, certo? Esse aqui é da tabela. E esse aqui é aquela fórmula anterior, o SD, certo? Ele tem os quadrados médios dos erros, né, das suas informações, e o número de experimentos. Então, essa informação aqui dessa tabela, ela vai depender do quê? Do grau de liberdade do erro e do valor de P. Ou seja, é uma tabela assim, onde aqui aparece... deixa eu ver se eu me lembro, ainda faz tempo que eu não vejo essa tabela. Então, aqui aparece os graus de liberdade, então aqui aparece... Eu não me lembro se isso aqui começa do 4, 5, 6 e vai... E aqui você tem a significância, né? 0,1, 0,2. E aí, quando você cruza esses dois, você tem o valor da tabela. Certo? Na tabela específica dele. Só que isso aqui é feito automaticamente nos programas, né? Porque isso aqui já está dentro dos algoritmos. Aí depois você faz o quê? Você ordena os valores de cada uma das médias em ordem crescente. Da menor para maior. Certo? Você ordena, digamos que tem uma média 1, uma média 2, uma média 3, né? A média dos teus experimentos. E aí você ordena ela em ordem crescente. E aí você vai calcular esse D. O que é esse Dzinho? Você vai pegar... é que depende muito de quantos elementos você tem aqui. Então, se você tem três informações, 3 médias, no caso, 3 tratamentos, então, você vai ter que estudar o quê? Este com este e este com este. A diferença, né? É a diferença aqui, ó. Certo? E a outra vai ser este com este. Então, no caso de 3 tratamentos, tu vai ter 3 comparações. Então, com esse valor daqui, dessa comparação que você faz aqui entre, digamos que aqui, para chutar um exemplo, aqui é 4... Y2 é 8, Y3 é 2, sei lá. Você vai ordenar. Então, vai ficar o Y3, Y1 e Y2, certo? Essa é a ordem que vai aparecer no resultado, tá? Porque ele ordena. E aí, do lado de a diferença de cada um desses aqui é calculada e comparada com a estatística do Duncan, né? Que você pegou já aqui no material, tá? Então, o que acontece? Se esse valor do D for maior que essa estatística, ele rejeita a hipótese, ou seja, tem uma diferença significativa entre as médias. Então, se eu disser que esses dois aqui, o H3 e o H1, o valor de D é maior que esse ALS, então significa o quê? Que esse aqui vai ter uma letrinha A e esse aqui vai ter uma letrinha B. Ou seja, eles são diferentes, significativamente diferentes. E digamos que, por hipótese também, quando eu for fazer o estudo deste com este, ele não ficou maior, ele ficou menor. Então, aqui ele leva a mesma letrinha. Ou seja, entre esses dois, não tem diferença significativa. Aí você tem que comparar, né? Que aqui eu fiz meio genérico. E aí você compara. Bom, então, essa média desse tratamento
é diferente das outras médias, tá? Então, aparece muito essas letrinhas, assim, de elencamento de significância, tá? O teste de Tukey é a mesma coisa. A única diferença é que ele é mais rigoroso no cálculo das médias, né? No caso, o que muda na prática? A tabela dele. A tabela desse aqui é diferente da tabela de Duncan, porque ele tem, ele dá maior peso à diferença das médias. Então, é por isso que ele é mais rigoroso, tá? Ele é mais, assim, digamos assim, não vou dizer mais confiável, mas ele é mais detalhado, ele é mais cuidadoso, né? O Duncan já é mais oba-oba, né? Assim, oba-oba não, desculpa, gente, não tá gravando essas coisas, eu fico com vergonha. Né? O Duncan é mais genérico, e o Tukey é mais meticuloso, tá? Mas o teste, a lógica aqui do teste é a mesma, tá? O que vai mudar aqui vai ser esse valor tabelado, certo? Esse valor tabelado para o Tukey é diferente. É uma outra tabela, tá? E ele também vai te elencar a significância, tá? Tem um teste que eu estava pensando, porque eu acho que eu vou falar desse teste. Por que ele é importante? Porque quando você vai fazer um novo protocolo, vai criar um novo método de análise, eu não sei se é o caso de você, mas é interessante vocês saberem, né? Esse teste ele trabalha com tratamento controle. Então, as respostas são referentes ao controle, é o famoso testemunho. Então, é muito interessante, se você tem um testemunho, a tua hipótese inicial vai ser a média do teu testemunho é igual à média do teu tratamento, sempre em relação a um testemunho. E o testemunho, ele entra junto na análise, tá? É muito usado para laboratório de referência, quando você vai trocar um maquinário, por exemplo, você tem um comportamento para essa máquina, e você vai fazer um novo método, você vai comparar com quem esse novo método? Com o testemunho, com o que tu tinha antes, certo? Então, é um teste interessante. As fórmulas dele são... Vocês viram que eu procurei não trazer as fórmulas aqui, né? Porque eu comecei a olhar a fórmula e falei, não, ninguém merece, né? Então, assim, se vocês precisarem saber mais, vocês já sabem que existe esse teste e que ele é baseado num controle. Ok? Até aqui tudo bem. Eu sei que foi meio genérico, mas é só para ter uma ideia, para clarear um pouco as ideias. Então, agora vai aparecer muito isso aqui nos artigos. Né? Vai aparecer muito essa palavrinha. E agora vem para o meu suprassumo, né? Essa sim, para mim, é a cerejinha do bolo, né? Para quem gosta de matemática, né? Posso começar aqui, Douglas? Posso ir, né? Deixa eu ficar assim. Depois, qualquer coisa, eu posso voltar. 8h30 já. Eu posso voltar e a gente vai comentando, se você tiver alguma dúvida específica, se eu puder ajudar. Sim, não, pode tocar a ficha. Travou minha câmera aqui, não abria. Tá, pode tocar. Até porque depois o pessoal quer tirar as dúvidas da atividade. Acho que isso tem que reservar um tempinho depois. Ótimo. Já terminei meu compromisso, era até antes, né? Então agora estou liberada. Então vamos lá. O pessoal faz muita confusão entre correlação e depois eu mostro a palavra, tá? Essa palavra, quando eu falo correlação, é porque eu estou relacionando junto, correlação, tá? E no caso aqui, linear, ela é muito específica. Linear. Não é exponencial, não é curva, tá? Então, ela relaciona duas variáveis, uma independente e a outra dependente. Quem vai definir? Você, o teu experimento. Então, a independente é aquela que você consegue manipular, e a dependente é a tua resposta. Eu acho que o Douglas deve ter comentado sobre isso. Essas duas variáveis, ela tem um gráfico especial, eu acredito que vocês já conheçam, né, que é o gráfico de dispersão. Então, o gráfico de pontinho, né, é o gráfico de dispersão. Tudo bem? Já estão se localizando, né?
Existe o chamado coeficiente de correlação. É uma outra coisa. Ele é dado por ou esse R, que é da amostra, ou o Rho, que é da população. Certo? Então, depende muito como é que você está trabalhando. No caso aqui, apresentei a fórmula para você do coeficiente de correlação amostral. Se vocês fizeram estatística básica na área das exatas, certamente vocês devem ter visto essa fórmula. É uma fórmula bem tradicional, digamos assim, tá? E ele, então, é o número de pares de dados. Por que pares de dados? Se você define uma independente e a outra dependente, você tem um par, né? Então, por isso que cada par de dados é uma informação. Esse valor de R, ele varia de -1 até 1. Ah, quer dizer que se o R for 0, não tem correlação? Não. É muita confusão isso. Se o R for 0, não quer dizer que não tem correlação. O que eu estou dizendo é que a correlação não é linear. Certo? Aumenta uma, aumenta a outra. Diminui uma, diminui a outra. É só isso que eu estou dizendo. Não quer dizer que não tenha correlação entre as variáveis, mas pode haver correlação, mas não é da forma linear. Então, esse R ali é específico para linear, tá? Com esse R, você questiona a evidência de que essa amostragem, esse rho da população, a partir de uma significância, a partir de um determinado tamanho de amostra, é significativo, tá? Então, existe uma tabela com valores críticos de R e correlação. Essa tabela, eu não me lembro dela. A gente está tão acostumado a usar o Excel direto. Eu sei que tem uma tabela com esses valores críticos. Aí você compara esse R com a correlação. Mas isso aqui não é muito usado, tá? Não é muito usado. O que eu quero dizer assim? Por exemplo, se você tem uma correlação R, né? Deixa eu dar uma pensadinha assim. Se você tem uma correlação. Se você diz que a tua significância, no caso, significância 95%, né? Tu tá estudando. Quando tu faz... desculpa. O teu alfa é 0,05, né? Quando você dá essa confiança aqui, tá querendo dizer o quê? Que essas duas variáveis, você tem, digamos assim, em 95% das vezes, essa correlação vai acontecer. Mas você tem ainda 5% das vezes onde essa correlação entre as variáveis pode não acontecer. Então, é probabilidade, né? É uma coisa assim de probabilidade. Essa tabela, se não me engano, era uma tabela assim, que você tinha os níveis de significância, e aqui, assim, acho que era o tamanho da amostra. Você tinha o tamanho da amostra e os diferentes níveis de significância, e aqui você tinha um R, né? E aí você comparava se era crítico ou não era crítico. Mas, enfim, aqui não é muito usado, não. Mas aqui você pode usar também os testes de hipótese. A hipótese inicial, não há correlação. E aplicar qualquer um daqueles testes. Mas, enfim, dá para viajar muito aqui. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de vários tipos de correlação linear. Essa aqui é linear negativa, ou seja, os pontos eles vão, né, à medida que este cresce, este decresce. Acho que não é nenhuma novidade para você. A correlação positiva, à medida que este cresce, o Y também cresce também. Esse aqui, não se percebe um comportamento linear. E esse aqui tem correlação, mas é uma correlação não linear. Certo? É aquilo que eu estava falando antes. Se você for, esse R aqui, ele vai estar aproximadamente -1, tá próximo, porque o R ele vai de -1 até 1. Esse -1 aqui significa essa correlação aqui negativa. E esse R aqui, 1 positivo, significa essa correlação aqui positiva. Então, quanto mais próximo de 1 positivo, mais essa correlação positiva entre eles, ou negativa, tá?
No caso aqui, tu pode ter um R aproximadamente nulo. Ah, não tem correlação. Calma, não tem correlação linear, mas ela tem, pela aqui eu estou percebendo, uma correlação polinômio, né? Um polinômio, uma quadrática. Certo? Então, tem que tomar cuidado quando você diz não tem correlação. Ok? Se duas variáveis são fortemente correlacionadas, pode-se dizer que há uma relação causa e efeito entre elas? Sim, na prática. Matematicamente, eu vi que sim. Viu? Matematicamente, tá ali, ó. R próximo de 1, R próximo de menos 1, R próximo de 0. Mas, na prática, pode-se dizer que há uma relação de causa e efeito, ou seja, aumenta uma, aumenta a outra, ou esta tem esse comportamento porque esta tem esse comportamento? Nem sempre. Nem sempre, tá? É aqui que entra o papel do pesquisador, é aqui que entra a pesquisa, tá? Então, o que você tem que analisar? Tem uma relação direta, reversa entre essas variáveis? Porque tu tem que ter um pouco de lógica para fazer essas conclusões, né? Porque tu não pode dizer, sei lá, agora não consigo pensar um exemplo absurdo. Porque tem, sei lá, o número de carros em Farroupilha, o número de carros em Farroupilha está aumentando da mesma forma que aumenta os casos de Covid. Tá, você pode, se você plotar esses dois e der uma correlação forte, próxima de 1, sim, mas pera lá, o que tem a ver, né, é um pouco de bom senso, o que tem a ver o número de carros da cidade de Farroupilha com o número de carros de Covid, sabe? Então, tem uma relação direta isso aí, então cuidado com as perguntas que você faz, tá? A pergunta complicada. E depois, é possível essa relação ser mediada por uma terceira variável ou alguma variável não considerada? Por exemplo, o número de mortes, sei lá, o número de mortes, o aumento do investimento na segurança diminui o número de mortes. Será? Não tem uma terceira variável ali? Não pode ter sei lá, um aumento de prisões? Ou, não sei, né? Estou especulando aqui. Então, cuidado. Será que não tem uma terceira variável? Será que eu, colocando muito dinheiro no sistema de segurança, vai realmente diminuir o número de mortes, né, de assalto? É uma coisa, assim, que tem que tomar cuidado, tá? Às vezes, quando você menos espera, aparece uma terceira variável, tá? Pode ter sido uma coincidência? É possível, tá? É possível, alguma coincidência, os valores, assim, caminharem dessa forma. Então, tem que ter um pouco de senso crítico aqui. Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas depende muito de cada trabalho, tá? Mas isso aqui eu estou levantando para que vocês pensem. Pensem se vocês forem usar correlação, se o trabalho de vocês passa por isso aqui, fiquem atentos, tá? Tem que deixar bem assim a cabeça aberta. E agora vem uma outra coisinha, que é diferente de correlação. Correlação é essa medida aqui, o R, certo? O coeficiente de correlação. E agora, regressão linear é uma reta, tá? Então, essa reta aqui é uma reta de ajuste. O que você tem aqui? Você tem um valor experimental, ó. São valores experimentais, diferentes valores experimentais, que a gente já viu que é um gráfico de dispersão. Aí você observa, né, que para esse comportamento você ajusta aqui um modelo linear. Observem que esse modelo linear, ele, dependendo do ajuste dele, ele vai ter uma diferença entre o observado e o valor previsto, né? No caso aqui, o modelo, certo? Então, essa diferença aqui é chamada de resíduos, certo? Eu coloquei a letrinha D, mas tem várias outras letras, tá? Então, para uma dada, você tem um valor X aqui,
certo? Para essa informação aqui, você tem uma resposta, né, uma análise, ou um comportamento, ou uma informação correspondente a essa posição aqui, que pelo modelo, ele pode dar uma diferença, certo? Então, o valor observado e o valor previsto. Tudo bem? Esses resíduos, para uma boa regressão linear, para uma boa modelagem, esse está o quadrado aqui para potencializar essa diferença de resíduos, né? Então, esse somatório aqui deve ser o mínimo possível, o mínimo. Então, existem vários artigos, inclusive num desses que a gente havia separado ali para você, que mostra, que faz o estudo dos resíduos. Então, baita trabalho estatístico, né? Não sei se é o caso do interesse de você. Então, quando é que a gente aplica a regressão linear? Se a correlação for significativa, ou seja, no caso, próximo de 1 ou próximo de menos 1, a equação da reta pode prever valores de y para alguns valores de x. Ou seja, você pode garantir aqui, ó, certo? Dentro desse domínio ali do teu experimento, tá? Tu não vai fazer um experimento estudando uma temperatura numa faixa de 0 a 100 graus, e você vai usar esse experimento e esse modelo para especular o que acontece a 200 graus. Esse 200 graus, ele não tá contemplado aqui no teu modelo. Ele pode ter um comportamento completamente diferente. Então, cuidado, esse prever valores, ele tem que estar dentro de uma faixa assim, que você está analisando, que você está trabalhando, tá? Para especular para lá, aí já é estudo de probabilidade, aí já é outra coisa, tá? Dentro dessa exercício prático de regressão, só quero mostrar, não sei se vocês já fizeram exercício de regressão. Alguém já fez exercício de regressão no Excel? Não, prof, esse não. Também não, Não? professor. Não se lembram? Eu vou fazer, como ele é bem rápido, não vai tomar muito tempo de vocês, eu mais ou menos, eu peguei uns dados que eu tinha ali, que a gente trabalha na aula de estatística, que era um dado que fazia uma análise da espessura do material, tem muita informação aqui, espessura do material, catalisador, pressão, temperatura e voltagem. Deve ser alguma coisa de comprimento superficial, né? Sei lá, não vou... Aí eu peguei duas variáveis aqui, espessura e voltagem, tá? Quero fazer uma análise de regressão disso aí, ou seja, essas duas variáveis que eu escolhi, espessura e voltagem, tem alguma coisa a ver? Será que eu colocar mais voltagem vai dar mais espessura? Menos voltagem vai dar mais espessura? Sabe, essas perguntas que a gente vai fazendo. São as perguntas de projeto, né? A pergunta, esqueci como é que é o nome disso, mas depois o Douglas explica. Chama, quando tu começa um trabalho, pergunta da pesquisa, digamos assim, né? Então, eu vou selecionar essas duas aqui. Como é que eu faço análise de regressão? Eu venho aqui, peraí, deixa eu ver. Aqui, ó. Inserir gráfico. Aqui você tem o gráfico de pontinho. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim, estamos, professor. Sim. Sim, Tá. sim, prof. Tá. Aqui, você tem gráfico de dispersão, certo? Você clica aqui e escolhe o gráfico de dispersão. Aí você olha, nossa, tá tudo meio amontoado aqui. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui na escala, para ficar um pouquinho mais... tá aqui. Começa no 60, eu vou botar 50, só para a gente ver ali. Ele já fica um pouquinho mais, né? Tudo bem até aqui? Isso é um gráfico de dispersão. Eu coloquei aqui como variável independente a espessura, é o contrário. Não sei o que é independente e dependente, eu não conheço esse fenômeno, tá? Mas, enfim, eu coloquei ela aqui como variável independente e eu fui lendo a voltagem conforme a espessura, mas eu acho que é o contrário, né? É a voltagem e a espessura. Mas, enfim, só para ilustrar. Aí você vem aqui em cima, pega um pontinho ali, clica com o botão direito, e aqui aparece adicionar linha de tendência. Aí você clica ali,
E aí você pode escolher a linha de tendência. No caso aqui, eu estou percebendo, quero fazer uma análise de regressão linear. Então, eu escolhi modelo linear. Eu peço para ele exibir a equação no gráfico e exibir o valor do R quadrado. R quadrado, mas eu falei valor de R. O que será o valor de R ao quadrado? Já vamos comentar. Então, isso aqui, fazer esse exercício para... Tá aqui, ó. É um modelo linear. Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. É um modelo linear e aparece ali um R ao quadrado. Mas, pera lá, eu falei de R, eu não falei de R ao quadrado. Então, deixa eu só voltar aqui. Aqui. Opa. Vou mais para frente, então. Aqui. Esse R ao quadrado é o coeficiente de determinação. Aquele R simples era o coeficiente de correlação. São coisas diferentes, tá? Esse coeficiente de determinação, aquele que depois eu volto lá para o Excel, ele mostra o quê? A relação entre a variação explicada sobre a variação total. Ele não mostra a variação não explicada. Achei esse material aqui, eu achei bem interessante. Olha aqui, ó. Você tem um valor aqui. Opa. Aqui, o valor médio das tuas amostras, no caso. Aqui você tem um valor do modelo, certo? Aqui é o valor do modelo, porque esse aqui é o modelo, ó. Esse aqui é o valor observado, é a tua análise, certo? O valor observado. E esse aqui é digamos assim, um desvio, uma resposta em relação ao valor médio, tá? A média. Aqui, deixa eu colocar aqui a média. Então, o que tu tem aqui? Tu tem um desvio explicado, aqui, ó, que é dado pela diferença do modelo e a média, certo? E você tem um desvio total, que é dado pelo quê? Pelo valor experimental e a média, certo? Essas são as coisas mais práticas. Mas você tem um desvio não explicado, que é aquele entre o observado e o modelo, certo? Então, essa relação aqui, essas informações, vocês vão ter que trabalhar bem, né, para poder responder o que está acontecendo com o teu modelo, tá? Eu coloquei só alguma forma. Atenção, aqui que está o que eu queria. Se eu digo que a minha correlação é 0,898, o quadrado de 0,898, o quadrado, aqui, ó, esse aqui é o 0,898, que é a correlação entre as variáveis. Bom, é perto de 1, há uma correlação, uma forte correlação entre as variáveis que eu estou estudando, a x e y aqui. O R ao quadrado, que é o coeficiente de determinação, é o quadrado dessa correlação. Esse valor que aparece aqui, desse R ao quadrado, o que ele está dizendo? Em porcentagem, 80,6% da variação em Y pode ser explicada pelo modelo, certo? Então, quanto mais forte essa correlação, mais o teu modelo está explicando o que está acontecendo. E o resto? Que 80% da variação, o modelo está explicando, né? Ele está entendendo porque é o ajuste ali. E o resto, de onde vem essa variação? Alguém tem ideia? Eu posso elencar algumas. Erro de análise, erro de leitura, erro do próprio pesquisador. É o erro experimental. Então, quanto a gente tenta o mais que possível, claro, se elas forem, né? A gente tenta o mais que possível minimizar esse erro, ok? Então, se você faz um experimento, observou que há uma tendência de correlação entre elas, e esse R2 ainda tem uma parte não explicada,
eu tenho duas saídas. Ou eu explico isso dessa forma, ou eu repito o experimento. Certo? Ali é importante isso. Ou repito o experimento. Então, deixa eu só mostrar. Deixa eu só mostrar aqui de novo no Excel. Então, aqui no Excel, ó, eu tenho um R206725. Ou seja, eu explico 67% desse meu modelo aqui está justificando, esse meu modelo está me justificando 67% dos meus dados. Os outros, 23, 80, 90, 33, é erro experimental. Ou, no caso aqui, vai poder, não tem, eu tenho que estudar aqueles comentários que eu fiz antes para você, mas será que realmente tem uma coisa a ver com a outra? Será que não tem uma terceira variável? Então, neste caso aqui, eu já levantaria uma pulga atrás da orelha. Será que eu fiz a análise certa? Será que não tem uma terceira variável em jogo? Será que realmente uma tem a ver com a outra? Porque essa correlação não é muito boa. Certo? Não é muito boa. Não é o suficiente para eu afirmar com certeza que eu estava olhando aqui? Que a espessura depende da voltagem, né? Que elas aumenta a espessura, aumenta a voltagem. Ok? Pela prática de vocês, aumenta a voltagem, aumenta a espessura de uma superfície? O que eu vou dizer, né? Não sei. Não vou pedir. Alguém tem alguma resposta para isso? Alguém trabalha com esse tipo de tratamento? Onde a gente usa uma corrente elétrica para aumentar uma espessura? Por isso fica difícil a gente criar algum exemplo, né? Eu não sei com o que vocês trabalham. Mas olhem aqui, nesse material aqui eu tenho catalisador, pH, pressão e temperatura. Será que uma dessas 4 aqui não está interferindo aqui? Entende? Por isso que é importante que você não tenha muita variável de estudo aqui, tem que estar bem focado no que você vai fazer. Tá? Ou fazer uma análise multivariada. Eu já vou comentar um pouquinho. Até aqui tudo bem? Eu queria mostrar para você, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, aproveitar que eu estou com a janela aberta. Tânia, o Jonas levantou a mão ali. Acho que, não sei se mais alguém fez, mas eu enxerguei o Jonas agora. Alguma pergunta aqui? Sim, quando vocês me escutam bem? Sim, fala, Jonas. Oi, tudo bom, Tânia? Tudo Quanto bem, tempo, né? É verdade. Não, sobre a questão ali do Douglas, sobre o aumento da espessura de material, eu não conheço muito, mas existe um processo que se chama anodização, por exemplo, do alumínio, que você, com uma aplicação de uma corrente de cátodos ali e ânodos, você consegue criar uma camada de óxido de alumínio na superfície do material, né, que acaba por se só aumentando a espessura do material, né? Pois é, mas aí é um processo específico, né, do alumínio, anodização, mas eu não vou comentar muito, né, mas é importante conhecer o processo para poder fazer alguma conclusão, né, é justamente isso que ele está falando, ele conhece o processo, então ele vai poder falar se essas variáveis são realmente, uma depende da outra ou não, né? Tem que conhecer o que está fazendo. Tá? Eu só queria aproveitar aqui, eu não sei se vocês conhecem, onde é que eu faço a ANOVA aqui? Vocês sabem fazer a ANOVA? No Excel. O Jonas sabe, né, Jonas? Agora que eu vi que o Jonas está aí, eu ensinando o padre a rezar a missa. Ai, que vergonha. Mas vamos lá. O ANOVA, vocês têm que baixar o suplemento aqui do Excel. Não sei se vocês vão trabalhar com o Excel aqui. Aqui. Quando você clica aqui em dados, tem que aparecer aqui a análise de dados. Se não aparece, tu tem que buscar ele. Aonde que eu posso buscar? Aqui, eu acho que é por aqui, né? Deixa eu ver. Aqui, ó, suplemento. Você escolhe o suplemento e aparece os suplementos que você tem, está disponível, ou está inativo, ou que você pode fazer e tal. E aqui o suplemento do Excel, ok? E ali, é que o meu já fechou. Aqui, ó. O meu já tenho tudo, já baixei tudo, por isso que ele não vai aparecer a janelinha de escolha, tá? Mas, assim, ele permite que você faça a ANOVA, correlação, convariância, ajuste, teste F,
É uma ferramenta maravilhosa esse Excel aqui. Tem bastante coisa aqui, ó. Teste T, teste Z, que mais? Análise de Fourier, não. Teste F, covariância, correlação, ANOVA, fator único, fator duplo. Lembra que eu comentei no encontro passado, né? Um fator, 2 fatores. O que eu quero fazer aqui? A correlação aqui, ó. Ok. Aqui. Eu quero fazer a correlação. Eu fiz uma análise, eu fiz de um jeito, né? Eu fui pelo gráfico e eu fiz uma análise pelo gráfico. Mas eu posso fazer aqui também. Então, ele pede para fazer intervalo de entrada. Aí eu vou fazer os dois aqui. Vou colocar os dois aqui, deixa eu ver se eu me lembro. Isso, agrupado por coluna, rótulo, intervalo de saída, vou botar nova planilha. Então, ele vai me gerar uma nova planilha com o resultado da correlação. Aqui, ó. Ele é não é a correlação que eu queria. Peraí, é outra coisa que eu queria fazer. Deixa eu voltar lá. Isso aqui não tem graça. Vou fazer uma nova. Aqui, ó. Uma nova fator único. Ok? Eu ia fazer a nova, não ia fazer correlação. O intervalo de entrada aqui, ele já está me escolhendo os valores numéricos ali que eu coloquei. Eu escolho a significância, no caso aqui já está 0,5. Eu escolho o intervalo de saída. O intervalo de saída pode ser uma célula aqui, eu posso só clicar na célula, ou uma nova pasta de trabalho, ou uma nova planilha. Eu vou botar nova planilha, ok? Vamos ver o que dá? Aqui, essa é a nova. Lembra que eu mostrei aquelas tabelas para vocês lá no início? Tem que saber ler isso aqui. Eu vou dar um zoom aqui. Aqui. Aqui não apareceu a correlação. Enfim, tá? Olha o F crítico aqui, lembra que eu falei para você? E esse aqui aparece o valor de P também. Então, você pode trabalhar com os dois. Ok? Entre os grupos, claro, é hipotético aqui, eu só queria mostrar como é que ele te dá soma, média, variância, da coluna 1, da coluna 2, e ele faz a relação dentro dos grupos e entre os grupos. Legal, né? Então, a nova... Só que vem essa informação, tu tem que saber ler, né? Tem que saber ler. O que tu vai procurar aqui? Aí tu sabe que aqui estão os graus de liberdade, aqui estão o parâmetro F. Ele já te dá o F crítico, o F está aqui, o F crítico está aqui. Certo? Aí tu tem que ver quais são as tuas... Eu não tenho hipótese nenhuma aqui, então não vou fazer nada aqui. Só queria mostrar para vocês aonde ele está. Então, é dado... Análise de dados. Se não aparece, vai lá no suplemento e habilita ele. Ok? Então, dá para fazer muita coisa aqui. Vocês viram, né? Dá para fazer muita coisa. O que eu queria fazer aqui? Dá para fazer estatística descritiva, tu põe tudo aqui. Ele te dá tudo, média, desvio padrão, teste. O que eu queria falar? Regressão, aqui, ó. Vou fazer uma regressão por aqui. Deixa eu voltar lá, na planilha de dados. Pera, deixa eu cancelar, deixa eu voltar lá na minha planilha. Tá bem, tô saindo. Aqui. Eu vou fazer a mesma regressão que eu fiz lá, eu vou fazer aqui. Tá? Eu vou usando... Aqui eu fiz pelo gráfico, tá? Agora eu vou fazer usando análise de dados. Eu vou fazer uma regressão usando análise de dados. Aí ele pede intervalo de entrada. I2, esse mesmo. I2 até I51, ele já tá automático ali, ó. Nível de confiança, nova planilha, é aqui. Isso que é interessante. Ele pode te postar os resíduos, ele te plota esses resíduos. Ok? Vamos saber como é que funciona isso? Botei nova planilha aí, só para vocês conhecerem. Olha aqui, ó. Então, aqui aparece... aqui que eu queria, esse aqui, da regressão. R quadrado aqui, ó. Viram? 0,672 aqui, nessa coluna, nessa janelinha aí, 0,67. Guardem, R ao quadrado 0,67. Se eu for olhar aqui no meu gráfico, ó, 0,67 também. Está muito pequeno para enxergar. Então, tem várias maneiras. Aqui, ó, 0,67. Então, eu fiz pelo gráfico, adicionando uma linha de tendência. Mas eu posso também fazer através de uma análise de dados. Está aqui. E aqui me dá os resíduos. Isso é muito interessante para quem quer saber até que ponto
esses dados estão variando, sabe? Então, pela análise aqui, isso aqui é mais uma aula aqui, né? Pelo comportamento desse gráfico de resíduos aqui, tu já tem uma certa percepção de como o teu modelo está se portando para aquela variável, tá? Aqui também tem o F, ó, tem tudo. Tem que saber ler esses materiais aqui. Aqui, resultado, aqui ele dá todos os resultados do resíduo, para todos os dados, tá? O Excel tem bastante coisa, bastante coisa. Então, agora vocês viram que tem também essa parte aqui de gráfico, ele é muito interessante para fazer gráficos aqui nessas análises, então ele pode testar, e vai sempre olhando esse R2 ali, ok? Então, esse modelo aqui não está muito, assim, ajustado, digamos assim. Tudo bem? Só tem mais umas coisinhas aqui para terminar, e aí depois a gente pode perguntar o que vocês puder responder também, tá? Aqui você pode calcular o erro padrão, uma estimativa, e uma coisa importante é isso aqui. Você pode trabalhar o intervalo de previsão. Você pode, a partir de uma reta de regressão, você pode estimar um intervalo. Esse intervalo aqui, ó, é um teste T. Ele vai te dar um valor aqui, aonde, vou rabiscar aqui, tá? Aonde ele vai te dar uma faixa de valores com, digamos aqui, esse TC aqui, esse parâmetro, o T, né, o teste T, ele pede uma confiança. Então, aqui ele vai te dar um intervalo de confiança aonde esse modelo está, assim, como é que eu vou te dizer, está garantido, entre aspas. Isso é muito, muito interessante, quer ver aonde? Quando você tem especificações de diâmetro, né, de controle de qualidade. Ah, a peça tal tem que ter um diâmetro entre 1,523 e 1,643, por exemplo. Da onde veio essa confiabilidade? Certo? Ela veio justamente disso, de um modelo, teve um modelo, né, um modelo, e esse modelo foi atribuído um intervalo de confiança que permite que você abra um intervalo, acho que é na metrologia, né, que a gente aprende isso, né, abra um intervalo de confiabilidade para aquela produção, para aquela peça. Também aparece assim, por exemplo, o teu diâmetro pode ser 2, mais ou menos 0,001, por exemplo. Tem várias maneiras de aparecer, assim, depende da área que você trabalha, tem um formato diferente. Isso aqui, esse mais ou menos, ou esse maior aqui, é justamente a confiança que tu está dando nesse modelo aqui, aplicado, tá? E eu achei aqui um artiguinho, daqueles que eu já tinha comentado, né, com o professor Douglas. Esse artigo estuda o quê? O impacto da resistência, propriedade mecânica, concreto reforçado com fibra de vidro e polímero, tá? Para quem gosta, prato cheio. E aqui aparece uma informação interessante nesse artigo, que aparece aqui, ó. As análises experimentais, né, devem ser médias de tratamento, aqui tem 2 tratamentos, né, 2 condições, e aqui aparece, então, o modelo. Um modelo linear. Perceberam? E a correlação dele, a taxa aqui de regressão, o coeficiente de regressão, é muito bom. Ele é muito próximo de 1. Certo? Então, tem só 4% de erro não explicado. Erros, assim, não explicados, assim, não controlados. É muito bom esse modelo. Certo? Então, quando você se depara com uma coisa assim, é digna de um artigo. Né? Porque tu está conseguindo estudar uma propriedade que você está garantindo, né, que as conclusões estão baseadas, estão bem amarradas nesse teste com essa confiabilidade. Agora, o que eu não vou discutir com vocês é a porcentagem de fibra, porque eu não vou discutir porque eu não sei o que é, né? Então, eu não sei se essas variáveis têm alguma coisa a ver com a outra. E aqui tem um outro modelo também. Observem que aqui é uma reta decrescente, ó. É uma reta decrescente, então tem um sinal de menos aqui, correlação muito boa, muito boa. Né?
E nessa mesma parte do artigo aparece um outro modelo linear, que é a coisa mais fácil de fazer. Vocês viram lá no Excel? É só selecionar e dar um clique. Análise, né, a escolha das variáveis, que é o fator-chave. E nesse mesmo artigo eu vi isso aqui, né, que é exatamente o que eu acabei de falar. É um modelo, tem aqui, essa linha verde aqui, é um modelo, e aqui tem um intervalo de confiança, certo? É uma confiabilidade do modelo. Então, todos os dados estão, assim, dentro desse intervalo de confiabilidade. Dá mais garantia ainda para o artigo. Ok? Então, são ferramentas que vocês podem usar desde já. Que mais? Isso aqui, a regressão linear múltipla, é para aquele caso que eu comentei antes, que, mas eu acho que tem mais uma terceira variável aqui. É a mesma coisa se eu, ao invés de pegar só uma coluna lá do Excel, se eu pegasse, além da espessura, eu pegasse a temperatura e a pressão, por exemplo. Então, a temperatura e a pressão poderiam ser duas variáveis independentes? Poderiam. E aí eu poderia analisar essas duas em relação à espessura. Só que são cálculos básicos, né? São cálculos, assim, bem puxadinhos. Eu só queria comentar com vocês os programas mais comuns. No caso de regressão linear múltipla, eu recomendo esse programa aqui. Tá? Ele é muito bom para regressão linear múltipla. Daqui eu conheço o Excel, o StatGraph eu já vi, mas eu nunca trabalhei. O SAS, trabalhei muito com isso aqui. O MATLAB também, bem tranquilo. O Estatística eu já vi. Esse aqui, eu vi vários artigos que usam isso aqui, por isso que eu coloquei aqui. Eu nunca vi esse programa. Mas para aquilo que eu fazia, né, o SAS, o Excel, já resolvia o meu problema, tá? Então, é uma questão de... Eu acho que o SPSS tem no IF, né? Não sei se o IF tem a licença para usar isso. O SAS ele não tem. MATLAB a gente tem. Acho que não tem não, Tânia. Acho que o SPSS não tem. Eu me lembro de tentarem comprar uma época, mas não tenho certeza que conseguiram adquirir. Mas depende, né? Depende do curso também, se vale a pena ter. Porque MATLAB a gente tem. A gente tem MATLAB, o Excel também. Então, já dá para dar uma volta aí, né? Então, era só, assim, uma geral, né? Não sei se... eu me lembro isso. Eu estou um pouquinho fora dessa área da estatística dos últimos um ano e meio, eu não tenho acompanhado muito a atualização desse programa. Deve ter outros, tá? Eu não sei se você conhece. Enfim, as minhas referências eu já coloquei no outro material. Então, a princípio era isso, né?